Na Prever FM, você começa o dia bem informado. A sua cidade no primeiro jornal. Agora 6h42, voltamos com o primeiro jornal desta sexta-feira. Sexta-feira é dia da participação semanal do prefeito Fábio Leite aqui no primeiro jornal. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio, tudo ótimo. Bom dia, André, bom dia, Ellen, bom dia, Lorival. Bom dia, amigos da Rádio Prever. Um prazerzão estar aqui com vocês nessa sexta-feira novamente. Prefeito, vamos falar a respeito de uma notícia bastante importante e bastante aguardada, né? A oficialização da cidade de Botucatu como instância turística pelo estado, prefeito. Exatamente, Márcio. Na última quarta-feira, né? Infelizmente no dia onde a gente teve aquele vento e aquela chuva na cidade, mas naquele dia foi aprovado pela Assembleia Legislativa a elevação de Botucatu, a condição de instância, né? Uma notícia que nos alegra, que nos honra muito e que também aumenta a nossa responsabilidade em relação ao turismo de Botucatu. Hoje, no final do dia, estarei em Bragança Paulista, estou em São Paulo agora, e no final do dia estarei em Bragança Paulista e vou receber das mãos do presidente da Lesp, o deputado André do Prado, o certificado, né, o diploma, vamos dizer assim, oficializando a condição de instância turística para nossa cidade, Márcio. E o que muda pro cidadão, pro ouvinte da Prever FM saber, prefeito, o que muda a partir do momento que foi oficializada na categoria de instância turística o município de Botucatu? Márcio, eu tenho falado para os amigos, né, para as pessoas que me perguntam, e isso é muito comum, eu digo que além de mudar o nome da cidade, né, que agora passa a ser Estância Turística de Botucatu, a gente tem duas condições importantes a serem destacadas aí. A primeira é que a gente passa a ser um foco apoiado pelo governo do estado como uma rota turística, né, como um local de desenvolvimento do turismo, mundialmente falando. O estado de São Paulo tem, através da Secretaria de Turismo do estado, e fica aqui meu abraço ao secretário Roberto de Lucena e a toda a equipe dele. Então a gente passa, o primeiro ponto é que a gente passa a ser de fato uma rota destacada de turismo do mundo, apoiada, incentivada e até divulgada pelo próprio estado de São Paulo. E o segundo, que talvez seja a forma mais simples, né, do nosso cidadão, do nosso ouvinte da Prever entender, quando você é classificado no governo do estado ou como município de interesse turístico, que é o que a gente era até quarta-feira, ou como instância turística, o governo do estado também faz aportes anuais de recursos no município para a continuidade dos desenvolvimentos das ações de turismo. Como município de interesse turístico, que de novo era o que a gente era até quarta-feira, Botucatu recebia algo em torno de 600 a 650 mil reais por ano para o desenvolvimento dessas ações. Agora, na condição de instância, Botucatu passa a receber algo entre 6 e 8 milhões de reais por ano para o desenvolvimento das ações de turismo. Então, além de você entrar, né, no holofote das rotas turísticas, né, dos destinos turísticos do mundo inteiro, a gente também tem uma condição diferenciada agora de recebimento de recursos do governo do estado para o desenvolvimento, para a continuidade do desenvolvimento das ações de turismo no município. Prefeito, bom dia. Com essa injeção financeira que a gente vai receber, existe alguma frente principal, prioritária, que será atacada com esse valor que vai chegar? Sim, André, bom dia, é um prazerzão falar contigo. Eu já deixei consignado, né, junto com a Roberta, e deixo aqui meu abraço à Roberta, nossa secretária de turismo, e a toda a equipe de turismo de Botucatu. Eu já assumi o compromisso, e aqui reforço publicamente, aproveitando a audiência do primeiro jornal, dos microfones da Prever FM, de que o primeiro recurso, e isso deve acontecer no início do próximo ano, né, porque como eu disse, hoje à noite a gente tem a oficialização, né, através da diplomação, e aí na sequência a gente assina o convênio de instância turística com o estado de São Paulo, de tal sorte que no início do próximo ano, início de 2026, a gente deva ter o primeiro convênio de repasse de recursos sendo operacionalizado, vamos chamar assim. E eu deixo aqui registrado que a primeira verba que chegar para o município dessa condição de instância, nós vamos colocar na construção do Parque da Represa,
que é aquele local de entretenimento gratuito, né? Aquele local de passeio gratuito ao lado da represa do Rio Pardo. E também faz parte desse projeto toda a revitalização ali do nosso ponto, né? Do Véu da Noiva. Então fica aqui o compromisso de que os primeiros recursos que chegarem, eles vão para aquela região, para que a gente faça o desenvolvimento do Parque da Represa e a revitalização da nossa cascata ali do Véu da Noiva. Ô prefeito, eu estava aqui pensando, né? Aumenta bastante a responsabilidade, não só do poder público, mas também do cidadão, das pessoas, dos moradores de Botucatu, né? Porque com essa oficialização, sabendo que Botucatu é uma estância turística, a tendência é aumentar o número de visitantes, de turistas à cidade de Botucatu. E é importante que todo mundo fale a mesma linguagem, desde o frentista do posto até o comerciante, todos falem a mesma linguagem. Aonde fica a sinalização? Quer dizer, a cidade tem que falar a mesma língua quando o turista chegar, né, prefeito? Sem dúvida nenhuma, Márcio, e veja a importância, né? Dentro dessa classificação é importante a gente dar uma historiada, porque as coisas, o tempo vai passando e a gente vai esquecendo, né? Essa classificação de estância turística é uma classificação técnica do governo do estado. A escolha do destino, a escolha de uma estância é uma classificação absolutamente técnica. E o que ela leva em conta? Ela leva em conta as condições que o município já tem relacionadas ao turismo, mas também e principalmente o que o município tem feito para se destacar nas questões turísticas em termos de desenvolvimento da cidade, da população, das empresas, etc. Então isso é muito importante, é uma primeira questão que a gente tem que lembrar. Segundo, que logo no início do ano, uma das primeiras medidas que eu fiz foi justamente para esse incentivo criar a Secretaria de Turismo. Até 2024 a gente tinha em Botucatu a condição apenas de uma Secretaria Adjunta de Turismo até o final do ano passado, e eu fiz a criação da Secretaria de Turismo porque isso também tem um peso muito grande nessas questões. Terceiro ponto importante da gente lembrar é a participação em Botucatu do Comutur. Então, além da atuação da nossa secretaria, hoje Secretaria de Turismo, você já tem um conselho organizado na cidade, que é o Comutur, que trata essas questões de turismo, e aí essa responsabilidade que você fala também amplia a atuação não só da prefeitura, mas também do Comutur. E ontem, Márcio, eu estive no Senac, visitando a nossa estrutura do Senac, ali na Rafael Sampaio, uma estrutura fantástica, e deixo aqui a todos os profissionais, a todos os alunos do Senac um grande abraço, uma estrutura fantástica que a gente tem em Botucatu. Estive lá por 2 motivos. Primeiro, para parabenizar 3 alunos que nós temos do Senac, que foram premiados num prêmio de empreendedorismo, eu vou dizer talvez um dos maiores prêmios que a gente tenha no Brasil de empreendedorismo, e 3 alunos nossos foram muito bem classificados e foram premiados. E segundo, para aproximar a prefeitura do Senac, especialmente na questão das formações, né? O Senac tem esse conhecimento, o Senac tem essa condição de nos ajudar a formar mão de obra, a formar profissionais, a formar empreendedores. Então você está coberto de razão, Márcio, até porque essa classificação de estância, ela acontece periodicamente e, como eu disse, ela é técnica, e cidades podem ser elevadas à condição de estância, que é o nosso caso agora a partir de quarta-feira, mas também existem cidades que podem ser rebaixadas da condição de estância. Então, usando a sua palavra, né, essa responsabilidade da gente continuar agora incentivando e desenvolvendo as ações de turismo, desde infraestrutura pública, infraestrutura privada, e também essa orientação e essa organização da nossa cidade, ela é muito importante, Márcio. Então, a gente começa a trabalhar nisso. Na realidade, a equipe da Secretaria de Turismo já vem trabalhando há algum tempo, mas a gente agora com mais afinco e mais profundidade, vamos dizer, com essa classificação, a gente começa também a desenvolver treinamentos, a desenvolver essa orientação toda no nosso município. Olha, prefeito Lorival Panhosi, eu concordo com o senhor. Realmente de nada vale ganhar esse certificado e pendurar lá na parede da prefeitura, né? Eu acho que foi um primeiro passo importante, mas nós temos que ter programa, roteiro, conhecimento, informação. Eu mesmo te digo, se amanhã ou depois vier um amigo visitar Botucatu, porque aqui agora é uma estância turística, ele vai me dizer, tá, e aonde que nós vamos? Eu não sei qual é o calendário, qual é o programa, qual é o roteiro, por onde começar a mostrar que Botucatu é uma estância turística.
Então falta muita coisa a ser feita ainda. Foi só um passinho bem curto ainda, posso dizer. Você tem muito trabalho pela frente, tem que estruturar, organizar e realmente fazer com que Botucatu seja uma estância turística. Eu sei que ela pode ser, mas eu te confesso, eu não vejo hoje Botucatu como uma estância verdadeiramente turística. Não tem programa, não tem roteiro, não tem informação, nós não temos por onde começar. Chega alguém aqui, estância turística, qual é o roteiro? O que nós vamos visitar primeiro? Pera aí, vou descobrir se está aberto ali, se está fechado aqui. A gente não tem, né? E essa situação, eu acho que vocês vão ter que criar, informar, divulgar muito para que Botucatu não tenha só um diplominha ali na parede e não venha perder essa condição, como o senhor mesmo disse que é possível perder. E se ficar como tá, ganhamos esse ano que vem vai ter que devolver, tá? Bom dia, Lorival, prazerzão falar contigo. É importante, eu comentava também com alguns amigos, alguns secretários ao longo da semana, né? É importante a gente primeiro reconhecer e comemorar e celebrar esse passo importante que a gente deu, né? Nos nossos 170 anos de história, uma expectativa que se tinha de Botucatu ter essa condição de estância, e a gente conseguiu obter isso já nesse primeiro ano de governo, 11 meses de governo, e a gente já conseguiu trazer para Botucatu essa classificação. Isso é um primeiro ponto importante. Segundo, como eu disse no início da entrevista, essa condição de estância não é só por aquilo que a gente tem em Botucatu desenvolvido, então não vamos nos esquecer das belezas naturais que a gente tem da nossa cuesta, das nossas cachoeiras, dos nossos parques, até da condição de relevo que a gente tem na nossa cidade, da nossa gastronomia, da nossa condição cultural que vem se desenvolvendo também de uma forma muito consolidada, e isso também contribui com o turismo, da questão médica, biomédica, biológica que a gente tem por conta da Unesp, que também, além de toda a sua condição, também atrai um turismo, vamos dizer, profissional, um turismo médico. Não vamos nos esquecer da nossa condição de uma cidade eminentemente cristã, mais de 70% da nossa população se declara cristã, e você tem também um turismo, vamos chamar assim, religioso, não só hoje, numa pequena proporção, mas também como potencial. Então tudo isso foi um degrau, tudo isso foi o gatilho para nós chegarmos a essa condição, mas você está coberto de razão. Isso é só o primeiro passo. Sim. A gente agora, com esse apoio do governo do estado, através dos convênios, nós teremos mais recursos para fazer essas aplicações, e sim, dúvida nenhuma, o ponto que você coloca da comunicação, do treinamento, do desenvolvimento das estruturas, passam a ser agora as nossas responsabilidades do poder público municipal, da prefeitura, do próprio Comotur, como eu disse, desse conselho que a gente tem bem estruturado na cidade, da iniciativa privada nas suas diversos setores. Então, é um primeiro passo, você tem razão. Não, é importante, prefeito, você falou aí que nem das cachoeiras. A gente tem que seguir. Prefeito, você falou das cachoeiras. Botucatu tem mais de 40 cachoeiras. 95% da população não sabe onde elas estão. E elas, 98% está em área privada. O acesso não é liberado, quer dizer, todo esse mapeamento tem que ser feito, um contato para que quais vão estar abertas ao público, é um roteiro que possa ser feito para as pessoas visitarem. Quer dizer, eu acho que ainda está muito, muito raso Botucatu como estância turística. E eu quero que ela seja, sim, mas de verdade, tá? Eu quero poder trazer as pessoas aqui e falar, olha, nós temos aqui 40 cachoeiras, 22 está aberto à visitação, tem um roteiro, hoje nós vamos passar por 3, 4, aqui paga para entrar, não paga para entrar, mas vai chegar lá, vai ter uma infraestrutura mínima, o que tem? Quer dizer, esse conjunto tem que ser ainda, esse quebra-cabeça, para mim tem que ser montado ainda, num trabalho de chamar todas essas pessoas que podem estar envolvidas, até ter um interesse comercial nisso, para se montar esse quebra-cabeça de Botucatu estância turística. Para mim ainda as peças estão soltas na mesa. Eu sei o que tem, mas ainda não montamos esse quebra-cabeça. É dessa forma que a gente vai atuar. 98% da população deve conhecer o nosso Parque Municipal da Cascata da Marta, 99% da nossa população deve conhecer o nosso antigo Véu da Noiva, e como eu disse agora já no início, respondendo a pergunta do André,
É o primeiro ponto de investimento que a gente vai fazer na revitalização daquele local, inclusive com a manutenção dos tobogãs. É um projeto que foi feito aí pela Prefeitura, através da Secretaria de Habitação e Escritório de Projetos. O projeto está pronto. Então a gente vai seguir, o ponto é importantíssimo que você está colocando, Lore, e sem dúvida nenhuma a gente segue agora com mais responsabilidade, voltando até a colocação do Márcio. Demos um primeiro passo importante. Dos mais de 600 municípios do estado, apenas 78 têm a condição de distância, e nesses 170 anos de Botucatu, a gente conseguiu em 2025 nos elevarmos à condição de distância. E sem dúvida nenhuma essas ações são importantes, você está coberto de razão, e a gente vai trabalhar como trabalhou para conseguir essa classificação. Agora a gente trabalha para de fato desenvolver o turismo na nossa cidade. Prefeito, gostaríamos de agradecer a sua participação mais uma vez, convidá-lo para daqui a pouco, inclusive, acompanhar a nossa entrevista especial com o tema violência contra a mulher, com presença de especialistas aqui para tocar nesse assunto, para falar nesse assunto tão importante que infelizmente tem crescido no Brasil. Prefeito, muito obrigado e até a semana que vem. Eu que agradeço, Márcio, André, Lorival, Ellen, um abraço a vocês, uma ótima sexta-feira, um abençoado final de semana.